Oi, Carol, tá mutada. Agora deu. Boa noite. Tô meio escabelada aqui. Boa noite. Boa noite. Vitor e Augusto, quando quiserem, abre o Beleza, microfone. vou começar aqui então. Então, gente, boa noite. Eu sou o Vitor, aluno do quarto ano de Medicina da Católica, e hoje eu e meu colega Augusto, a gente vai fazer uma apresentação sobre ecocardiograma, as noções básicas. Então, nossa apresentação vai ser dividida em princípios básicos, imagens e estruturas anatômicas, o reconhecimento delas, e os parâmetros avaliados no eco. Então, eu queria falar antes que o nosso contato com esse método de imagem na nossa graduação é muito pequeno, então eu vou iniciar bem simplesinho assim, o básico do ecocardiograma. Então, quando a gente fala sobre o ecocardiograma, a gente primeiro tem que abordar sobre o que é o ultrassom e também de onde ele vem. Então, o ultrassom, ele surgiu da ideia do sonar. O sonar é uma sigla em inglês que significa navegação e determinação da distância pelo som. Ou seja, é um método para identificar objetos, identificar distâncias desses objetos, que vai utilizar exclusivamente o som. Como é que ele vai funcionar? Então, o barco ele vai emitir uma onda sonora. Essa onda sonora ela vai se propagar linearmente até colidir com o objeto. E quando colide, essa onda sonora ela vai voltar até o barco. O sonar, então, com base no tempo que essa onda demorou para ir e para voltar, ele vai saber a distância que está o objeto. Então, dá para ver aqui nessa imagem que a onda que bateu no peixe volta antes e a onda que bateu no fundo do mar volta depois. Então, com base nisso, ele sabe dizer a distância. E outra coisa é que, com base na quantidade de energia sonora que voltou, ele vai saber dizer também o objeto, o tamanho do objeto e também a densidade. Então, o peixe vai refletir pouca energia sonora, vai saber que é um objeto pequeno, e o fundo do mar refletiu muito, vai saber que é uma área grande. Então, mas como esses princípios do sonar eles foram aplicados na medicina? Então, o primeiro ultrassom utilizado para diagnóstico aconteceu em 1957, foi esse daqui, e basicamente o que foi feito foi que eles pegaram um sonar, fizeram algumas modificações pequenas, assim, básicas, e utilizaram no paciente. Então, é um método que não tem muitos efeitos colaterais e que, na época, pareceu ser um método muito promissor. Então, o aparelho ele vai emitir ondas sonoras de alta frequência em uma área do corpo do paciente e conseguiu interpretar essas imagens. Como foi um método muito promissor, se desenvolveu muito rápido e o aparelho moderno passou a ser esse daqui. Então, ele pode ser dividido em três partes, mais ou menos. Vai ter a parte da tela, onde o médico vai ver o que está sendo a imagem do corpo do paciente, do tecido do paciente. O console, que vai ser o tipo computador, e também o transdutor, que é um objeto pequenininho que vai emitir as ondas sonoras. Então, falando melhor sobre o transdutor, ele tem uma propriedade muito importante, vai ser esse aparelhinho aqui pequeno que o médico vai segurar e também controlar. A propriedade dele é que ele consegue converter a energia elétrica em onda sonora por meio de cristais, que vão vibrar com a energia elétrica. Então, como é que vai funcionar? O aparelho de ultrassom, o de ecocardiograma, ele vai mandar a energia elétrica até o transdutor e na ponta os cristais vão estar aqui e esses cristais vão vibrar com energia elétrica e produzir ondas sonoras. Essas ondas sonoras vão se dirigir até os tecidos do paciente e vão retornar no formato de eco. O transdutor ele também trabalha em reverso, ou seja, ele consegue captar esse eco, essas ondas sonoras e transformar elas em sinais elétricos de novo. Vai transformar e vão enviar de novo para o console. O console, que vai agir como computador, ele vai então interpretar esses sinais elétricos por meio de algoritmos e vai transformar eles em imagem, que o médico vai ver aqui e utilizar para o exame. Então, outro conceito importante
importante para entender o ultrassom e o ecocardiograma é que é o conceito de impedância acústica. Basicamente significa que diferentes tipos de tecido vão gerar imagens diferentes dependendo da densidade deles. Ou seja, quanto mais denso um tecido, mais vai refletir um som, e quanto menos denso, mais mole, menos vai refletir o som, e o aparelho vai conseguir interpretar isso. Por exemplo, um fluido, como sangue, ele vai ser interpretado na imagem como uma área escura, uma área preta. Um tecido mole, como um tecido muscular, o miocárdio, vai ser interpretado como uma área cinza. Um tecido fibroso, como o pericárdio, vai ser interpretado como uma área branca. E um tecido sólido vai apresentar esse padrão aqui. Depois eu explico melhor por que esse padrão. Então, o transdutor vai... Por que o fluido é preto? Aparece preto. O transdutor vai estar... imaginamos que o transdutor vai estar aqui. Ele vai emitir ondas sonoras. E um fluido vai ter pouca densidade. Poucas moléculas. Então, o som vai passar quase completamente pelo tecido. E não vai retornar muito pouco, ou quase nada vai retornar. Pouca energia sonora vai ir de volta para o transdutor, e isso o aparelho interpreta como pouca energia, e pouca energia vai significar preto. Num tecido mole, vai ser emitidas ondas sonoras, algumas vão passar, outras vão voltar. Isso vai ser interpretado como cinza. Num tecido fibroso, vai ser enviada bastante ondas sonoras, vai ter um material com muita densidade, poucas ondas vão passar por esse tecido e muitas vão retornar. Muita energia sonora vai retornar, vai produzir uma área branca. E no sólido, como é que acontece? A onda sonora vai bater no tecido sólido e vai retornar completamente. Nada vai passar, então não vai conseguir avaliar a área que está embaixo do sólido, porque não vai ter mais som para avaliar. Isso vai ter um fenômeno denominado sombra acústica. Aqui é um exemplo de uma imagem do ultrassom. A gente sempre tem que imaginar que o transdutor vai estar em cima da imagem, emitindo as ondas sonoras. Então aqui a gente tem, vamos imaginar um fígado. O fígado é um tecido mole, vai aparecer como área cinza. Aqui a gente tem um vaso com sangue, um fluido, área preta. Aqui a gente tem um cálculo, um sólido, uma área bem branca. E aqui vai ser o fenômeno de sombra acústica. Por que isso? Aqui o som não vai conseguir chegar, o som vai sair daqui de cima, vai bater no cálculo, vai retornar todo ele. Não vai ter som para avaliar essa área aqui. Então aqui é mais um exemplo de como funciona. Então vamos imaginar que esse tecido aqui seja um tecido de baixa densidade, um tecido mole, por exemplo, um tecido muscular do miocárdio, e aqui um tecido mais fibroso, bem denso. O que vai acontecer? As ondas sonoras vão passar por eles, vão bater e vão retornar. O tecido de baixa densidade, o tecido mole, vai ser interpretado como uma área escura na imagem do ecocardiograma. E o tecido fibroso, mais denso, vai ser interpretado como um tecido uma região bem branca, uma imagem branca. Então a gente viu que a imagem do ultrassom ela é formada por ondas sonoras que foram emitidas por um transdutor, encontraram um tecido e voltaram. Essas ondas sonoras, então, elas vão ser interpretadas pelo aparelho de ecocardiograma e vai ser formada a imagem. Mas na prática do ecocardiograma, o que a gente pode realmente ver? Então, aqui está uma imagem do ecocardiograma, e nesse slide eu queria focar principalmente nas cores, não muito na anatomia. A anatomia eu vou falar depois. Então, nas cores do ecocardiograma. Aqui está uma representação do corte que a gente está vendo. Então, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo e aorta. Então, o transdutor sempre aqui em cima. A primeira coisa que a gente vê é a pele, o subcutâneo, o músculo do paciente e o miocárdio, a parede do VD. Todos esses tecidos, eles são tecidos mais moles. Então, vão aparecer no ecocardiograma como uma área acinzentada.
No ventrículo direito, ele vai ser preenchido por sangue, um fluido, e os fluidos são interpretados como área preta. Aqui embaixo a gente tem o septo interventricular, também um tecido mais mole, uma região cinza. Embaixo a gente tem o ventrículo esquerdo, vai ser interpretado então por causa do sangue como um ponto, uma área preta. E aqui em volta do ventrículo esquerdo a gente tem uma área bem esbranquiçada. Aqui é o pericárdio, então um tecido mais fibroso, que o ultrassom, o ecocardiograma, vai interpretar como uma área bem branca. Então, eu falei principalmente da base física do ultrassom e como ele funciona, como são as cores, e agora eu vou falar um pouco sobre como identificar as estruturas cardíacas no ecocardiograma. Então, primeiro a gente tem que entender que o transdutor ele vai produzir um feixe sonoro em formato de leque, que vai, vamos dizer que ele vai fatiar a estrutura avaliada fazendo planos tomográficos. O que isso quer dizer? Vamos usar essa imagem aqui. O transdutor vai emitir ondas sonoras e o coração vai ser uma forma geométrica em 3D e as ondas sonoras vão fatiar uma parte do coração que vai fatiar ele em um plano 2D. Então, o que a gente vai ver numa imagem do ecocardiograma? Vai ser uma área do coração, um plano tomográfico que foi fatiado e agora está em 2D. Essa é a maior dificuldade do ecocardiograma, é reconhecer esses planos tomográficos e relacionar esses planos com a estrutura do coração como ela realmente é. Tentar juntar os planos que a gente vê e tentar compor na nossa mente a estrutura do coração. Então, como a gente não, no ecocardiograma, a gente não consegue ver o coração como... Alguém mandou mensagem? Não sei. Tá bem. Eu só mandei mensagem ali pra né, completar, que eu também acho essa parte uma das mais difíceis de ver no eco. Tranquilo. Beleza. Vou explicar agora, então, o que a gente consegue ver. Então, no ecocardiograma, a gente não consegue ver o coração só com uma imagem. Como eu expliquei, o coração é um órgão 3D, 3 dimensões, e no eco a gente só vai conseguir imagem em 2 dimensões. Então, para tentar contornar isso, a gente precisa de várias imagens, de várias regiões diferentes, para tentar pegar vários cortes 2D, juntar essas imagens para compreender a estrutura do coração do paciente como ele realmente é, como um todo. Para facilitar isso, a gente foi criado, então, as janelas do ecocardiograma, que são as melhores regiões onde se pode visualizar o coração. Aqui, então, o transdutor, a janela padrão, assim, inicialmente é utilizada a janela paraesternal longa, longitudinal, que ela vai ficar na região paraesternal do paciente, entre o terceiro e quarto espaço intercostal. A paraesternal curta, que vai gira 90 graus o transdutor, vai ser uma imagem que vai recortar transversalmente o coração. Tem a janela apical, que vai ficar no ictus do paciente, e também a janela subcostal. E agora eu vou falar melhor de cada uma dessas janelas para facilitar o entendimento. Então, a janela paraesternal longitudinal geralmente é a primeira janela realizada no exame do ecocardiograma. E o transdutor, ela vai ficar então entre o terceiro e o quarto espaço intercostal do paciente, na região paraesternal. Vai recortar o coração longitudinalmente, e aqui está uma representação desenhada de como vai ser visto o coração. Então, o coração visto realmente no ecocardiograma é dessa forma. Então, o que a gente consegue ver no coração? Então, se lembrando que o transdutor ele vai estar sempre
acima aqui do exame, as ondas sonoras vão estar sendo emitidas aqui em cima, e a primeira coisa que a gente vê vai ser a pele do paciente, então o subcutâneo, os músculos da parede torácica, a parede do ventrículo direito aqui. Embaixo da parede a gente tem o ventrículo direito, preenchido por sangue. Aqui a gente vê o septo interventricular. Embaixo o ventrículo esquerdo, a válvula aórtica, a aorta ascendente, aqui o átrio esquerdo e a parede do ventrículo esquerdo. Com essa imagem, assim, dá para relacionar bastante as estruturas que a gente vê no eco com entender melhor elas. E aqui em branco, aqui embaixo em branco, a gente consegue... Aqui a gente também tem uma régua do lado do exame, que ele serve tanto para dar uma noção de profundidade das estruturas, e também o examinador ele pode utilizar para verificar o tamanho de cada estrutura. Então, essa daqui é uma janela muito utilizada para também verificar o tamanho das paredes e também o tamanho do ventrículo, o volume do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo. Se a gente girar o transdutor 90 graus, como tá, ó, a transdutora está assim, está recortando longitudinalmente o coração. Se a gente girar 90 graus, vai recortar dessa forma. Essa janela vai ser representada por essa imagem aqui, e é uma janela utilizada principalmente para avaliar a válvula aórtica. Ela vai estar bem no centro da imagem, e essa janela vai poder ser avaliada então se a válvula aórtica tem alguma calcificação, alguma estenose, e também dá para ser avaliada a válvula tricúspide, ajustando um pouco o transdutor. Outra janela muito importante que a gente tem vai ser a janela apical. Nessa janela, então, o transdutor vai ficar no ictus do paciente, vai recortar o coração dessa maneira, então, ao meio, e vai ser representado por essa imagem. A gente vai conseguir ver o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, as paredes, o septo interventricular, o átrio direito e o ventrículo direito. No ecocardiograma, a gente vai ver, então, as estruturas novamente. Lembrando que o transdutor vai estar sempre aqui. A gente vai ver, então, o átrio esquerdo, a válvula mitral e o ventrículo esquerdo. Ventrículo direito, válvula tricúspide e o átrio direito. Aqui o septo interventricular, septo interatrial. Essa também é uma janela muito utilizada para medir o volume, a função sistólica, a fração de ejeção e também o tamanho das estruturas. Dá para visualizar bem o tamanho da parede, do septo interventricular, e também utilizado para ver a função valvar. Agora eu queria falar sobre o Doppler. O Doppler é... a gente viu que já sobre a profundidade, como avaliar a profundidade, o tamanho cardíaco, e agora o Doppler ele serve principalmente para avaliar coisas em movimento. E o mais importante, então, para se avaliar com Doppler é o fluxo sanguíneo. Então, é um exame muito utilizado para avaliar o fluxo sanguíneo cardíaco. E como funciona o ecocardiograma com Doppler? Então, ele é baseado no efeito Doppler. Acho que todo mundo já ouviu no cursinho ou na escola, e já estudou um pouco sobre o efeito Doppler. Resumindo, vai existir um observador e um emissor de ondas sonoras. E dependendo se esse emissor da onda sonora se afasta ou se aproxima, o observador vai perceber essas ondas de maneira diferente. O exemplo clássico disso é a ambulância. Quando a ambulância está se aproximando de um observador, as ondas estão com maior frequência e elas vão aparecer mais agudas. Quando a ambulância está se afastando do observador, essas ondas vão estar mais graves e com menos frequência. O aparelho de ecocardiograma consegue
identificar essa variação na frequência e também a direção. Então, vai ter um transdutor e ele vai conseguir avaliar se as hemácias estão se afastando ou se aproximando. Então, nesse primeiro caso, a hemácia está parada, vamos supor que ela está parada, as ondas emitidas pelo transdutor vão ter frequências iguais na ida e na volta. Então, quer dizer que o que foi avaliado está parado. Aqui no segundo caso, as ondas que voltam estão com maior frequência, então quer dizer que o objeto está se aproximando, e também, no último caso, as ondas que voltam estão com menor frequência, o que significa que o objeto está se afastando. E como a gente visualiza isso no exame de imagem? Como a gente visualiza o movimento no ecocardiograma? Então, o Doppler colorido ele vai transformar os sinais de movimento em cores, e cores mais quentes significam que se aproxima do transdutor, e cores mais frias significa que se afasta do transdutor. Aqui tem um exemplo, aqui é um exemplo que eu achei bom de ver esse efeito, é um fígado, mas dá para perceber bastante que o vaso aqui em azul, o que significa a coloração azul? Significa que o fluxo sanguíneo está se afastando do transdutor. O transdutor está aqui em cima, então quer dizer que o fluxo está indo para baixo, está se afastando do transdutor. Aqui em vermelho significa que é uma cor mais quente, e isso significa que está se aproximando do transdutor. O fluxo sanguíneo está indo de baixo para cima. Então, mas qual o valor disso no ecocardiograma? Isso é muito importante, então, para avaliar o fluxo sanguíneo, porque vai conseguir dizer a direção do fluxo sanguíneo, sabe dizer também a velocidade do fluxo e também o padrão do fluxo, se ele é linear ou se ele é turbilhonado. E é muito utilizado principalmente para avaliar as válvulas cardíacas. Eu botei um exemplo do Doppler colorido utilizado na prática, no ecocardiograma. Então, o que a gente consegue ver? Então, essa aqui é a janela apical, relembrando. Então, a gente consegue ver o átrio esquerdo, ventrículo direito, átrio direito, septo interventricular, interatrial e septo interventricular. Aqui a gente tem a válvula mitral. Então, o que a gente consegue ver? A gente sabe que a coloração vermelha quer dizer que o fluxo está indo em direção ao transdutor. Então, dá para ver que o fluxo vermelho está indo do átrio para o ventrículo. E a coloração azul quer dizer que está se afastando do transdutor, ou seja, o fluxo está indo para baixo. Então, aqui a gente vê um caso que o sangue está saindo do ventrículo esquerdo, indo para o átrio esquerdo. E a gente também consegue ver que a válvula mitral ela não se fecha completamente por agitação mitral. Ou seja, o átrio manda para o ventrículo e a válvula mitral não se fecha, e na sístole há uma regurgitação considerável do ventrículo para o átrio. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim, dá para ouvir bem. Tudo certo. Certo, tá. Então vou falar sobre os parâmetros avaliados no ecocardiograma e ainda depois vou falar sobre as indicações do ecocardiograma, algumas delas, pelo menos. Certo. Então, sobre estrutura e função cardíaca, né? Quando a gente fala nela, existem diversas funções, fatores pela qual a gente avalia, né? E se a gente decidisse falar sobre todas elas nesse seminário, a gente levaria muito mais do que, né, meia hora, tá? O foco da avaliação ecocardiográfica, né, é a estrutura e a função ventricular esquerda. Isso porque o ventrículo esquerdo é, em geral, a estrutura que foi mais estudada, né, durante as décadas, e tem uma forte relação com a mortalidade, né, por doenças cardíacas, né. A função ventricular, por sua vez, ela vai ser dividida em duas partes, de acordo com o ciclo cardíaco, né, nesse caso, função sistólica e a função diastólica.
Começando então com a estrutura ventricular esquerda, os principais indicadores, né, utilizados na avaliação da estrutura ventricular são a massa e o volume ventricular, tá? E aqui eu coloquei 2 pontos básicos que eu acho muito importantes antes de começar a falar sobre esses indicadores, né? Que é todo algoritmo desenvolvido para quantificar esses indicadores, ele é baseado no modelo geométrico, né? Que nós pressupomos na tentativa de aproximar, né, a verdadeira geometria do ventrículo. Então, é por isso que esses algoritmos não são 100% precisos, né? E por isso que tem erros de imprecisão, porque existe uma diferença entre a representação que a gente utiliza para fazer esses cálculos e o ventrículo como ele realmente é, tá? E outra coisa importante, os algoritmos em si são calculados pelo próprio computador. Cabe ao médico apenas delinear a região necessária para obter as medidas que vão ser inseridas no algoritmo. Então, à medida que a gente vai falando, né, nós vamos mostrar diversas imagens para vocês, e algumas delas vão incluir esses cálculos, essas fórmulas, tá? E o que eu quero deixar claro é que vocês não precisam lembrar disso, vocês não precisam gravar. A ideia é simplesmente visualizar esses cálculos para melhorar a compreensão e ajudar na memorização, né? Tá? Bom, então, indo de fato à estrutura cardíaca. O primeiro indicador, como eu falei, é o volume ventricular esquerdo, tá? Quais são as coisas mais importantes que eu acho, que eu quis destacar, não só para esse indicador, mas para todos os indicadores, né? Quais são os principais tipos de parâmetros que são avaliados, quais são as janelas que são utilizadas para medir, para adquirir essas medidas, e quais são os métodos, né, as formas utilizadas para calcular de fato esses parâmetros, né? Então, no caso do volume ventricular esquerdo, nós temos 2 tipos de parâmetros que a gente costuma calcular, que é o volume diastólico final e o volume sistólico final, né? Eles também são utilizados para obter a fração de ejeção ventricular esquerda, ou a FEV, né? Se recomenda o uso da janela apical 4 câmeras ou apical 2 câmeras, né, para delinear as medidas. E existem 2 métodos principais, que talvez você já deve ter ouvido falar, para calcular o volume, esses volumes, que é o método Take-Holz, me desculpa se eu não estou pronunciando exatamente correto, não sei falar bem, o método Take-Holz e o método Simpson, né? A Sociedade Americana de Ecocardiografia, ela atualmente recomenda apenas o método Simpson para obter o valor desse volume ventricular esquerdo, né? Isso porque, como eu coloquei ali, é o modelo que mais se aproxima à geometria ventricular modificada por doenças cardiovasculares. Certo, então nessa próxima imagem aqui, né, eu quis demonstrar para vocês, né, os 3 modelos geométricos que são utilizados, né? Obviamente não vou falar de todos, mas eu só queria deixar claro, ó, o método Take-Holz, ele vai utilizar aquele primeiro modelo à esquerda, o elipsoide prolapso, enquanto que o método Simpson utiliza o método de discos. Como vocês podem ver, o método Simpson é muito mais próximo, né, da imagem do ventrículo esquerdo como ela realmente é, e utiliza mais medidas, múltiplas medidas, que são esses discos que a gente consegue ver, para calcular, ele vai calcular o volume desses discos individualmente, né, e vai somar eles para adquirir o volume do ventrículo esquerdo. Então, aqui, na prática, né, como isso funciona, né, aqui nós temos a realização dessas medidas, né, tanto no momento da diástole quanto na sístole, utilizando, né, a janela apical de 4 câmeras e a janela apical de 2 câmeras, né? Como falei antes, Take-Holz vai utilizar apenas uma medida linear, que vai ser perpendicular ao eixo longo do ventrículo esquerdo, enquanto que o Simpson, na verdade, vai delinear a área da cavidade ventricular esquerda. Indo para a massa ventricular esquerda, né, ela é particularmente importante na avaliação da hipertrofia do ventrículo esquerdo e da cardiomiopatia hipertrófica, né? Se recomenda o uso da janela apical 4 câmeras e da paraesternal de longo eixo. Existem vários algoritmos, né, para calcular a massa ventricular esquerda, mas todos eles vão se basear o quê? Na diferença, na subtração do volume da cavidade ventricular esquerda pelo volume do ventrículo esquerdo total, né?
e o volume resultante vai ser o volume do músculo ventricular esquerdo. A próxima imagem ela vai mostrar isso, vocês vão visualizar e entender de maneira melhor, tá? Como é de se esperar, o valor aceitável da massa ventricular ela varia de acordo com vários fatores, incluindo gênero, idade, peso, né, e etc. O que se utiliza, em geral, é um índice de massa ventricular baseado no gênero do indivíduo, né? Junto com esse índice, um critério igualmente importante é a espessura relativa da parede ventricular, que é utilizada para classificar, né, o aumento da massa ventricular quanto a uma hipertrofia, um remodelamento, e se ela é concêntrica ou excêntrica. Certo. Então, nessa primeira imagem aqui, né, nós temos a realização das medidas ventriculares na imagem da esquerda e na imagem da direita, mas eu queria que vocês atentassem para essa imagem no meio, tá? Então, como eu falei antes, né, como vocês podem ver, esse método, esse cálculo, ele subtrai o volume da cavidade ventricular, como que está delineada por essa linha verde, não sei se vocês conseguem ver, do volume total do ventrículo esquerdo, que está delineado por essa linha vermelha, né? Não sei se vocês conseguem ver. E o que sobra é essa região cinza, é o volume dessa região cinza, que é o volume da massa miocárdica que a gente quer. E depois a gente multiplica pela densidade, e com isso a gente obtém a massa, tá? Aqui temos, né, como eu falei antes, o índice de massa junto com a espessura relativa da parede, tá? Então, se vocês prestarem atenção para os quadrantes que estão apenas à direita, né, vão ser os quadrantes da hipertrofia concêntrica e hipertrofia excêntrica, né? Então, hipertrofia, por definição, ela tem um aumento absoluto da massa ventricular, enquanto que o remodelamento concêntrico, né, ele apenas tem um aumento de espessura relativa da parede, tá? Voltando então a essa questão do hipertrofia concêntrica e hipertrofia excêntrica, o que acontece é que na concêntrica nós temos o aumento tanto da massa quanto da espessura relativa da parede, né? Então a espessura da parede ventricular ela é relativamente maior que a cavidade do ventrículo. Isso ocorre, né, em doenças que causam sobrecarga por pressão no ventrículo. Já a hipertrofia excêntrica ela vai ser basicamente o oposto disso, né? Nós vamos ter uma cavidade ventricular muito maior, vai estar dilatada, né, em relação à espessura da parede, né? Então, ela só apresenta um índice de massa aumentado, mas não apresenta uma espessura aumentada. E ela é comum em doenças cardiovasculares que causam sobrecarga por volume, né? Pode passar. Certo, então entrando na parte de função, né, como eu falei, tem função sistólica e função cardíaca. A função sistólica vai ser utilizada para avaliar a emiotropia cardíaca, isso é a contratilidade cardíaca, e alterações dessa contratilidade, né. O principal parâmetro, como eu já mencionei antes, é a fração de ejeção ventricular esquerda, o FEV, e o FEV ele é derivado, como também falei antes, pelos valores do volume diastólico final e do volume sistólico final. Por causa disso, né, as janelas que são recomendadas para fazer essas medidas são as mesmas das janelas indicadas para fazer as medidas do volume ventricular esquerdo, que são a janela apical 4 câmeras e a janela apical 2 câmeras, né? E o método utilizado também vai ser o de Simpson. De forma alternativa, né, a gente pode utilizar um ecocardio de Doppler para obter o valor do volume sistólico, né, que é equivalente à diferença entre o volume diastólico final e o volume sistólico final, e com isso obter a FEV. Por fim, eu acho que é importante deixar claro que, embora ela seja o principal parâmetro utilizado na função sistólica, a FEV só é boa realmente para avaliar a função sistólica global, mas não para a função sistólica segmentar, né? Isso é, a diferença da função contrátil entre as regiões do ventrículo. Um exemplo disso que ocorre é em casos de infarto do agudo do miocárdio, onde a fração de ejeção pode se manter normal, mas tu vai ter, por exemplo, uma parede inferior ou uma parede interior, uma diminuição na contratilidade daquele miocárdio. Outras doenças, como a insuficiência mitral, como eu deixei claro ali, também podem ser enganosas, né? Elas podem superestimar o valor do FEV de maneira falsa. Só pensar que... Por quê? Porque no caso da insuficiência mitral, né, o sangue, né, ele vai ser ejetado tanto para fora do ventrículo, em direção
a circulação sistêmica, quanto também para dentro do átrio de novo. Então, a impressão parece... Então, o FEV, na verdade, fica até maior, né, do que o normal. Mas isso não significa que seja uma boa performance. Certo, só tomar uma água aqui, que minha boca está seca. Que é a classificação da função sistólica de acordo com a fração de ejeção, né? Então, uma função sistólica normal é aquela que apresenta um FEV igual ou maior a 55%. Uma disfunção leve apresenta um FEV entre 45% a 54%. Uma disfunção moderada entre 30% a 44%. E uma disfunção importante ou grave abaixo de 30%. Bom, aqui, né, como eu falei antes, né, não precisa, tá? Eu sei que é assustador, mas não precisa gravar esses cálculos, mas é só uma maneira de memorizar eles de melhor, né? E eu acho importante a gente entender, né, como essas variáveis interagem. Então, por exemplo, se a gente vê aqui como a ejeção de fração ela é resultante da divisão da diferença entre os dois volumes, a gente percebe que se tu aumentar o volume sistólico final, tu vai ter como resultado uma ejeção de fração menor. Então, a gente consegue traçar relações, né, com a fisiopatologia de certas doenças, como, por exemplo, uma estenose aórtica, uma regurgitação aórtica, onde o sangue, seja por conta de uma resistência transvalvar maior ou por causa da abertura dessa válvula erroneamente durante a diástole, se acumula dentro do ventrículo, né? E isso aumenta o volume sistólico final e com isso diminui a diferença, né, do valor. Indo para o próximo. Por fim, função diastólica, né? Então, se a função sistólica vai avaliar a contratilidade do ventrículo, da mesma maneira, a função diastólica vai ser importante para a avaliação do relaxamento ventricular, né? O principal parâmetro utilizado é o influxo mitral, particularmente a relação entre a onda E e a onda A. O que são essas ondas? A onda E é uma onda formada no Doppler que corresponde ao fluxo sanguíneo que entra, que é deslocado entre o átrio e o ventrículo durante a fase de enchimento rápido da diástole, né? Já a onda A ela corresponde ao fluxo sanguíneo que é deslocado para o ventrículo durante a fase de contração da diástole. Para a obtenção desse valor, se utiliza o Doppler com onda pulsada, né? Um tipo específico de Doppler, tá? Que a gente decidiu não falar aqui porque a gente achou que seria adentrar demais no assunto, né? A gente não teria tempo para falar. Mas ele é o único, não seria o único, mas ele é o principal recomendado para obter esses valores. Então, a gente utiliza esse Doppler com onda pulsada, faz visualização através da janela apical 4 câmeras. E aí, só para, né, dar uma curiosidade, a título de curiosidade, se utiliza esse Doppler com onda pulsada porque ele tem a capacidade de distinguir a onda E e a onda A. Ele consegue localizar especificamente cada onda. Certo. Fazendo referência... Primeiro, eu quero que vocês atentem ali para a primeira imagem à esquerda, tá? Então, é um gráfico do ciclo cardíaco normal, né? Ele vai utilizar, tem 3 curvas, como vocês conseguem ver, tem 3 curvas, a curva da pressão ventricular, a curva do volume ventricular esquerdo e, por último, o ECG. Tá? Então, relembrando um pouco da fisiologia, né? A fase de enchimento rápido vai ser o primeiro momento de deslocamento do sangue do átrio para o ventrículo, então por isso que ele é o maior, porque é o momento onde é o maior aporte de sangue enviado ao ventrículo. E é daí que nasce aí onde está situado a onda E, tá? E eventualmente, né, como esse deslocamento é feito apenas pelo gradiente de pressão, esse gradiente vai se equalizar e o átrio vai precisar contrair para expulsar, né, a porção restante de sangue que ainda estava no átrio, tá? Então reparem, né, ainda nessa imagem que em uma situação normal, a onda E é maior do que a onda A. Tá? E aí, se vocês verem na imagem acima à direita, né, ali está a classificação da disfunção diastólica quanto ao valor da relação onda E a onda A. Então, uma relação onda E, onda A, numa função diastólica normal,
tem um valor acima de 1. Tá? Mas repare uma coisa interessante, à medida que a disfunção diastólica vai progredindo, né, ali na disfunção moderada e na disfunção severa, elas se tornam, na verdade, parecidas ou até maiores do que o padrão normal, né? Isso porque, eu penso, né, quanto maior fica a resistência contra o influxo de sangue para o ventrículo, maior sangue se acumula no átrio esquerdo, e por isso a pressão aumenta de forma drástica, e na verdade o gradiente de pressão começa a aumentar também. Tá? Então, nesses casos, né, muito importante, se utiliza a manobra de Valsalva no paciente, enquanto tu realiza o exame de eco com Doppler, para tentar diferenciar, né, uma disfunção com padrão pseudo-normal de uma função normal, né, propriamente dita. Tá? E aqui embaixo a imagem, né, só para mostrar como é na prática, né, onda E, onda A. É isso. Indicações de ecocardiograma. Então, existem várias indicações de ecocardiograma. Tá? Obviamente, a gente não teria como, não seria possível de colocar todas elas. Tá? Mas o que vocês precisam saber é que elas, em geral, têm as seguintes finalidades, né? Ou é o diagnóstico de uma doença cardiovascular quando os achados clínicos não são suficientes, né? Ou para detecção e caracterização de uma lesão, para detecção de anormalidades concomitantes ou associadas a essa mesma lesão, para avaliar a estrutura e a função cardíaca ou ainda a hemodinâmica, para reavaliar a estrutura e a função após uma intervenção, e, por fim, para estabelecer um ponto de referência para futuras observações. Uma coisa super importante, e acredito que seja fácil de se esquecer com tantas indicações, é que o ecocardiograma não pode ser utilizado, por maior valor que ele tenha, né? Não pode ser utilizado com o intuito de substituir a anamnese ou o exame físico, né? E ele não vai ser indicado, isso é deixado bem claro até na Associação Americana de Coração, ele não vai ser indicado em casos onde a patologia ou função sistólica já foi descoberta por uma outra maneira, né? O que torna o ecocardio redundante. Então, a gente dedicou os últimos 13 slides com algumas indicações que a gente achou que seriam mais comuns de ver, principalmente para alunos do segundo, terceiro e quarto ano, né, que atende, né, principalmente no Umbu. Então, aqui, uma tabela de indicações de ecocardiografia em pacientes com dispneia, edema e cardiomiopatia. Tá? Uma coisa que eu me esqueci de mencionar também, mas a gente só decidiu colocar as indicações de classe 1, tendo em vista que as indicações de classe 1 são aquelas que têm um grande grupo de evidências que sustentam a indicação, ou pelo menos, se não tem bastante evidência tem um consenso geral de especialistas que diz que o ecocardio é útil para nessas situações. Pacientes com dispneia, edema e cardiomiopatia, então, as indicações em geral vão ser para avaliação, né, da estrutura e função cardíaca, com pacientes onde há suspeita de cardiomiopatia, em pacientes que apresentam edema com sinais clínicos, de pressão venosa central elevada ou etiologia cardíaca suspeita, possível, uma dispneia com sinais clínicos de doença cardíaca, até mesmo para pacientes expostos a agentes cardiotóxicos, né, para avaliar a recomendação de uma dosagem adicional ou aumentada de medicamento. Pode passar. Indicações para ecocardiografia em pacientes com com dor precordial, né? Pode ser feita em pacientes que apresentam uma suspeita de isquemia miocárdica aguda, né, em caso onde o ECG não é suficiente. Também em casos onde pacientes com suspeita de dissecção aórtica ou ainda com instabilidade hemodinâmica severa. E por último, eu acho que algo também importante que a gente encontra até mesmo no hospital, né, são sopros cardíacos, né, e valvulopatias. Então, obviamente não vou ler todas essas aqui, mas só é importante deixar claro que no caso de sopro cardíaco, ele é virtual. Se ele existe, ele não virtualmente tu pede ecocardiografia, tá? E na estenose valvular, na estenose e na regurgitação
valvular, as indicações são basicamente a mesma, né? Então, quando tu precisa avaliar a severidade hemodinâmica, a estrutura e função ventricular, a reavaliação de pacientes com alterações de sintomas e sinais e que tenham, né, uma estenose valvar, uma regurgitação valvar conhecida, ou ainda reavaliação de pacientes que sejam assintomáticos, mas que se saiba que tem uma estenose, uma regurgitação severa, tá? No geral. E é isso, aqui são as referências que foram utilizadas, tá? Eu pessoalmente espero que a minha voz não tenha sido muito chata e monótona, tá? É bastante coisa que eu falei. Feito.